frequência, frequência de vocês, por favor. Professor, Oi, a Bia, ela pediu para avisar que caiu a energia dela e se ela não voltar, ela tinha pedido para eu avisar os professores. certo. Bom, pessoal, a gente tinha parado a página 95 e a gente estava resolvendo a questão 4, certo? Eu fiz a letra A, B, C e D. Faltou a gente encerrar aquela questão lá. Questão 4, a gente fez a letra A, a B e a C. Então tá faltando a D e a E. A D, ele traz isso aqui, ó. 6x menos 14 é igual a 10. Ele pede para que o conjunto solução ele parta desse conjunto universo aqui, ó. Sendo o universo igual aos números naturais, certo? O universo igual aos números naturais. Aí o que nós vamos fazer aqui? Os números naturais, que a gente sabe, são os números positivos, correto? 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai, certo? Então eu vou pegar aqui, como eu não sei ainda resolver a minha equação, eu não ensinei ainda como que resolve, eu não ensinei ainda o método prático, dispositivo prático, e nem os outros dispositivos, a gente vai pegar cada valor desse aqui, que é o conjunto universo, conjunto dos números naturais, e vai substituir aqui, correto? Então, o primeiro valor é esse aqui, ó. É o zero. Vai ficar assim, ó. 6 vezes, no lugar do x, eu coloco zero. Menos 14 igual a 10. E aí a gente espera aqui que a gente encontre a sentença, a igualdade prevalecendo como verdadeira, né? Então vamos ver aqui nesse caso aqui, ó, 6 vezes 0 dá 0, 0 menos 14 é igual a 10. 0 menos 14 fica menos 14. Menos 14 é igual a 10? Não é, então coloco o falso, certo? Então o 0 não deu certo. O 0 não deu, eu vou para o 1. Vai ficar assim, ó. 6 vezes 1 menos 14 igual a 10. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 menos 14 tem que ser igual a 10. 6 menos 14 vai dar
vai dar menos 8. Menos 8 é igual a 10? Não é, então também é falso. A gente já percebe que já tem duas possibilidades que a gente não encontrou, né? Continua aqui. 6 vezes, o próximo agora é o 2, ó. 6 vezes 2, menos 14, igual a 10. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 menos 14, será que é igual a 10? Não vai ser, porque aqui vai ficar menos 2 é igual a 10. Aqui também é falso. Então, a gente está percebendo que, por enquanto, ainda não, a gente não encontrou aqui o valor correto, certo? Aí vamos lá. Agora eu vou para o 3. O 2 não deu certo. Eu vou para o 3 agora. 6 vezes 3 menos 14 é igual a 10. 6 vezes 3 vai dar 3 vezes 6, 18, ou 6 vezes 3, 18. 18 menos 14, isso aqui é igual a 10? Não é. Isso aqui vai dar 4 igual a 10. Isso aqui é falso. Vixe, professor, a gente já está substituindo números demais. Não encontrou nenhum valor ainda. Vamos lá, vamos para o 4 aqui. Vamos substituir aqui o 4. Que é o último, né? Aqui que eu coloquei na sequência. Vai ficar 6 vezes 4 menos 14 igual a 10. 6 vezes 4 dá 24. 24 menos 14 é igual a 10? Sim. 24 menos 14 aqui dá 10. 10 é igual a 10. Esse aqui é o único verdadeiro. Certo? Então, quando a gente colocar o conjunto de solução, a solução aqui vai ser o conjunto verdade, vou botar só o V, vai ser o quê? O valor 4. O número 4. Certo? Pronto. Aí aqui a nossa conta acaba aqui, ó. Correto? Essa conta acaba aqui. Essa daqui deu um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque nós substituímos 1, 2, 3, 4. Aí o quinto número, e foi o que era a solução, né? Professor, a gente vai tentar ir até e se a gente colocar os 20 primeiros não der certo? Porque quando você coloca um número e já encontra a sentença, você não precisa mais fazer mais nada. Se eu tivesse colocado aqui o 0 e já tivesse dado a igualdade correta, tivesse dado 10 igual a 10, eu já não precisava fazer com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, nem mais ninguém. Eu já achei. Agora, o problema foi que eu tentei com 0, não deu, aí eu tenho que tentar com 1 também não deu, aí eu tenho que tentar com 2, aí o 2 não deu, tenho que tentar com 3, tenho que tentar até encontrar. No caso, a gente encontrou 4. Mas, professor, tem outra maneira para a gente resolver mais fácil, que a gente encontre a resposta mais rápida? Tem sim, é o que a gente vai ver agora, tá certo? Agora não, que ainda tem a letra E ainda, né? Fiz a D, a falta E. Depois da E, aí a gente vai ver o método que a gente vai utilizar para fazer essas continhas aqui. Eu acho que tem alguém copiando. Se tiver, avise aí que eu espero, do que eu pego logo aqui a frequência. Professor, Copia aí. a imagem está muito embaçada. Professor Sonaí. Pronto, pessoal. Voltei. Professor, Pode falar. a imagem tá embaçada. Tá ruim a imagem? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu melhoro.
É, só um instante. E aí? Continua embaçado. Tu faz o seguinte, tu sai de novo na sala. Se tiver com a imagem ruim, aí sai e entra novamente. Aí se não melhorar, eu saio. Acho que é porque eu bati aqui na mesa e ele mexeu com o celular. Então, pessoal, essa técnica que a gente está utilizando, a gente viu fazendo na aula da quinta-feira, certo? Foi o Professor, tá último. embaçado. Embaçado. Pronto, então eu saio já. Deixa eu sair aqui. Só um momentinho, peraí. Vou pegar aqui a frequência de vocês aqui. Pronto, eu vou sair e vou entrar. E agora, melhorou? Opa, disse que melhorou aí, né? Tá ruim ainda, continua ruim. Pra mim, ô, professor, pra mim tá do mesmo jeito. Não sei. E agora? Coloca aí alguma coisa aí. Professor, pra mim tá do mesmo jeito. Eu vou sair e vou entrar de novo. Pronto. Eu tentei 2 vezes, aí não deu certo. Professor, a imagem pra mim tá boa agora.
Pode ir já, pessoal? Nada de melhor aí na imagem? Professor, pra mim foi feio. Feio foi piorar. Vixe, a situação também é ruim, né? Professor, o senhor depois pode me mandar umas fotos lá pelo Google, aquele Google lá das atividades? Certo. Não melhorou nada não aí? Quem mais, pessoal? Aí, quem tá vendo direitinho aí? Porque às vezes vocês estão olhando pelo computador, aí tem um negócio aí que pelo computador é ruim, pelo celular é melhor. Vocês viram isso aí também? Vamos lá, né? Mais alguém, pessoal? Aí, tem alguém vendo direitinho aí? Tem? Vamos lá, pessoal. Qualquer coisa, vocês vejam lá no canal como é que ficou aí a aula, né? Se tiver mesmo ruim a imagem, lá também vai sair ruim, né? Qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha lá também. Deixa eu apagar aqui para fazer a letra E. É uma situação aí que a gente não sabe não o que é, né? Se sou eu aqui, se é vocês aí. Então, deixa eu colocar aqui a 4 um pouquinho para cima. Vou fazer aqui a última alternativa, certo? Que é a letra E. Então, todas as questões que a gente fez da 4, a gente resolveu por tentativa e erro, né? A questão, o item E, ele vai trazer a equação assim, ó. X sobre 2 mais 8 igual a 10. Aí ele dá o conjunto universo sendo o universo, o conjunto dos inteiros, né? O conjunto dos números inteiros. Aí tem um detalhe aqui, ó. O conjunto dos números inteiros, nós sabemos que são os números positivos e os números negativos, né? Certo? E aí vai, continua aqui, né? E continua aqui. A partir do 2 vai 3, 4. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Sendo Z, aí você sabe que Z é esse conjunto aqui, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai. Continua 5, 6, 7, certo? Aí, o que acontece? A gente vai utilizar aqui, eu vou pegar dois negativos, os dois últimos aqui, vou substituir para ver o que dá. Na verdade, eu vou pegar só um para ver o que dá. Deixa eu pegar aqui o menos 2. Então, eu vou colocar aqui no lugar do x o menos 2, correto? Então, você percebe que vai ficar assim, ó, menos 2 dividido por 2 mais 8, isso aqui tem que dar igual a 10. Você sabe que isso aqui já não vai dar certo. Por quê? Porque se eu somar uma coisa negativa, vai dar menor do que 10. Se aqui fosse pelo menos um 2, né, positivo, aí 2 mais... Você poderia até, mas tinha que dividir, já não daria certo. Então, se você for olhar aqui, vai ficar, esse resultado vai ficar menos 1, menos 2 dividido por 2 é menos 1, menos 1 mais 8 é igual a 10? Não. Menos 1 mais 8 vai ficar mais 7. E mais 7 não é igual a 10. Essa é falsa. Ou falso. Aí eu vou, se esse negativo, não, nenhum negativo daqui, vai dar certo. Porque sempre eu vou repetir o sinal do maior e subtrair, e diminuir. Então não vai ter como dar 10, porque eu tenho 8, já tenho um número baixo. Eu ainda vou subtrair do 8, né? Tá certo? Então nenhum negativo dá. Se você colocar menos 3, menos 4, menos 1, qualquer um negativo que você for colocar, não vai dar certo, né? Porque sempre a regra é, repete o sinal do maior e subtrai, né? Repete o sinal do maior e subtrai. Agora eu vou pegar aqui
o 3, o 2 e o 3, para ver o que acontece. Isso eu estou na tentativa e erro, né? Então, vou pegar o 3, não, vou pegar só o 2, pegar só os pares, porque que está dividindo por 2, né? Vai ficar assim, ó, 2 dividido por 2 mais 8 tem que ser igual a 10. Só que 2 positivo dividido por 2 vai dar 1. 1 mais 8 é igual a 10? Não, 1 mais 8 é 9. 9 não é igual a 10. Então, isso aqui também é falso. Então, só pode ser quem? Só pode ser o 4, minha gente, ó. Só pode ser o 4. O 2 não deu, nem o positivo, nem o negativo. Então, eu vou colocar aqui o 4 positivo. O 4 positivo vai ficar assim, ó. 4 dividido por 2 mais 8 é igual a 10? Sim. 4 por 2 vai dar 2. 2 mais 8 é igual a 10. 2 mais 10 é igual a 10. Essa aqui é verdadeira. Né? Então, o conjunto solução para o item E, o conjunto verdade, o V, vai ser somente o 4 positivo. A resposta da letra E é isso aqui, ó. V é igual ao 4. Certo? Legal? Pronto. Aí a gente determinou o conjunto universo ou conjunto verdade das sentenças. Só que a gente não sabe como a gente vai, como é que resolve uma equação dessa. Tá bom? Então, eu vou trazer aqui, a gente vai para a página 96, página seguinte, e aí a gente vai fazer o estudo de dois princípios, certo? O princípio da igualdade e o princípio multiplicativo da igualdade, certo? Ainda está ruim aqui, a imagem é desfocada, tá, pessoal? Melhorou nada. Deixa eu sair de novo aqui para entrar. Dá uma olhadinha aí para ver. O pessoal está dizendo que melhorou. Tem um que disse que não melhorou. Vamos lá, né? Vou dar só uma... Ó, vendo que está melhorando, né? Pode ser a internet mesmo. Ó, vamos para a página 96. A página 96 tem aqui dois conceitos que a gente precisa estudar. Dois princípios, certo? Princípio, que ele traz aqui como princípio aditivo da igualdade e o princípio multiplicativo da igualdade. Então, qualquer coisa, vocês acompanham aí, o que eu vou falar agora está aí na página 96. Né? Então, agora a gente vai fazer o uso da ideia de uma balança. Uma equação, certo? Uma equação, ela tem de certa forma, um equilíbrio para a gente analisar, certo? Eu falei para vocês que a equação ela surgiu
através do povo egípcio, eles utilizavam balanças, né? Balanças de pratos, suspensas, né? E aí, no final das contas, a igualdade, ela é nada mais, nada menos do que a base, o suporte da balança que tinha, ó. Eu já falei para vocês aqui não sei quantas vezes, certo? Então, eles colocavam, sei lá, cabeças de animais aqui, que eles não sabiam quanto mais ou menos pesava em si, e aqueles eles colocavam o que eles chamavam de chau. Por isso que a gente sempre, em termos desconhecidos, se usa X, né? Porque algo desconhecido, que eles não sabiam, era o chau, eles colocavam aqui, e aí eles iam colocando a quantidade X de objetos aqui, que equilibrava aqui, e essa balança aqui ficava parada, tá certo? Então, a igualdade, que é a base da minha balança, certo? A minha igualdade, ela vai utilizar esse princípio, certo? Da balança, certo? E aqui a gente vai fazer o aditivo e o multiplicativo. O que é isso? Quando ele ia somando quantidades, ele ia adicionando quantidades desconhecidas na balança, ele ia olhar o comportamento da outra bandeja, do outro prato, né? Vamos dizer assim. Então, você tem sempre o primeiro membro e o segundo membro, tá certo? Então, ó, o princípio aditivo da igualdade, ele também não é só para adicionar, não. Ele também funciona na subtração. Então, eu vou colocar assim, ó. Ao adicionar ou subtrair um mesmo número nos dois membros, de uma igualdade, a gente já estudou que a equação tem dois membros. O primeiro, que é o antes da igualdade, e o depois, que é o depois da igualdade, que é o segundo membro, né? Antes e depois da igualdade, certo? Então, ao adicionarmos ou subtrair, ao adicionar ou subtrair o mesmo número nos dois membros de uma igualdade, vírgula, obtém-se outra sentença. Sentença a gente chama de equação, né? Outra sentença. Que ainda é uma igualdade. Como é que vai ser isso aqui? Vamos ter calma aqui. Deixa eu colocar aqui o prato aqui, peraí. Vou colocar aqui uma balança diferenciada aqui para vocês. Eu tenho aqui essa bandeja aqui. E eu tenho aqui essa outra aqui. Deixa eu colocar um pouquinho para baixo, que está errado. Peraí. Igualdade. Deixa eu melhorar aqui. Então, ó, se você der uma olhada aqui, eu vou colocar aqui. Não, peraí. Igualdade. Deixa eu tentar fazer aqui as duas balanças, uma do lado da outra. Pequenininha mesmo. Que é a 1. E aqui do lado eu vou colocar 2. Deixa eu melhorar isso aqui. Aí, ó, o que acontece aqui, certo?
Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar 2 bloquinhos aqui, vermelhos, certo? E vou colocar aqui 5 bloquinhos pretos, certo? 3 embaixo, 2 em cima, correto? Não, peraí. Vou botar 6 aqui. O que a gente tem aqui nessa minha primeira balança? Eu tenho 6 bloquinhos pretos, eu vou colocar aqui 6, né? Mais 2 bloquinhos vermelhos. Então você acompanha também aí no livro de vocês. Então, essa mesma ideia aqui está aí no livro, certo? Se estiver dando para ver muito bem aí na imagem, acompanha no livro aí. Então, ó, nessa minha primeira balança aí, eu chamei de balança 1, esse meu primeiro sistema de balança, eu tenho 6 bloquinhos aqui, pretos, e 2 vermelhos. Aí do outro lado, da outra balança, eu vou colocar um vermelho e vou colocar 7 pretos. Presta atenção aqui. Deixa eu ver se 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar só mais 3. Pronto, tem 7 pretos aqui, 7 bloquinhos pretos. Então, ó, se você for fazer essa soma aqui, eu tenho um vermelho mais 7 pretos. Você percebe que a balança aqui está em equilíbrio, porque 6 mais 2 dá 8, 1 mais 7, ou 7 mais 1 também dá 8. Isso aqui está correto. Aí, suponha que eu venha fazer o seguinte, eu pego essa mesma estrutura aqui, e eu adicione mais 2 bloquinhos, certo? Eu adiciono mais 2 bloquinhos. Vou fazer que eu vou manter os pretos da mesma quantidade. Vou deixar 6 pretinhos aqui. Só que os vermelhos eu vou aumentar. Eu vou colocar mais 2. Eram 2 antes, eu vou colocar mais 2. Certo? Então perceba que eu tenho o quê? Eu tenho 6 pretinhos, bloquinhos pretinhos da cor preta, mais eu tenho os 2 que eu tinha antes, né, vermelho. Agora mais esses 2 vermelhos que eu completei. Certo? Só que o que eu fiz desse lado aqui, eu preciso continuar fazendo do outro lado. Então eu vou continuar aqui, eu vou pegar aqui um vermelho, vou manter aqui a estrutura do vermelho, e aqui em vez de ser 7, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais 2, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, 5, 6, 7. Aí os 2 inéditos, ó, mais 1, mais 2. Eu não coloquei 2 vermelhinhos aqui, eu vou colocar 2 pretinhos aqui. Então, no lugar de ser 7, vão ficar 9, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu nessa estrutura aqui. Eu tenho 9 pretinhos, né? Na verdade, eu vou fazer a mesma estrutura da anterior. Vou contar primeiro pelo vermelho. Um vermelho, mais um vermelho, mais aí 7 pretinhos, 7 bloquinhos pretinhos, mais os 2 pretinhos que eu completei. Pronto. O que eu fiz de um lado da balança, eu só mudei a cor do bloquinho. Aqui eu preenchi aqui, eu adicionei 2 bloquinhos vermelhos. Aqui eu adicionei 2 bloquinhos pretos. Esses 2 não tinham, só era 7. Né? Vamos ver que essa estrutura aqui, que aconteceu. Ó. Quando eu fizer essa soma aqui, ó, aqui vai dar o quê? Vai dar 10, né? Professor, E aqui, 8. o senhor pode explicar novamente? Quando eu encerrar aqui a explicação, eu repito novamente, tá bom? Esse daí vai ser o tema da prova? Sim.
Isso aqui são equações, só que é outro método de resolver a equação, utilizando a visão de balança. A gente sempre precisa ter essa visão. Então, aqui, se você somar, ó, 7 mais 1 dá 8, mais 2 dá 10. Então, deixa eu falar aqui o que é essa estrutura aqui. Então, quando você tem uma equação, eu já falei isso já nas aulas anteriores, você precisa ter um equilíbrio. Equação, a palavra equação vem de igualar, equilibrar, certo? E aí ele traz aqui na página 96 dois princípios que a gente vai precisar dar uma olhada, estudar, para ver se a gente abre melhor a nossa visão em relação a equações. Que princípios são esses? O princípio aditivo e o princípio multiplicativo, certo? Esse primeiro que eu fiz aqui, utilizando essas balanças aqui, de braços, eu estou utilizando o aditivo. Aditivo é somar, né? Isso aqui não precisa nem a gente questionar. Só que eu coloquei aqui, ele é conhecido como princípio aditivo, mas ele também serve para subtração, né? Tanto para adicionar, tanto para a soma, como para a subtração, tá certo? Esse exemplo que eu fiz aqui foi adicionando, tá bom? Então, o que acontece? Que princípio é esse? Você precisa ter essa ideia aqui, ó. Esse princípio aditivo da igualdade é o princípio em que eu posso adicionar ou posso subtrair um mesmo número nos dois membros de uma igualdade, obtendo-se outra sentença, outra equação, que ainda é uma igualdade. Então, o que eu tenho aqui nesse meu primeiro desenho, que é o primeiro desenho que você tem aqui no livro de vocês, ele tem 5 bloquinhos verdes, né? Eu não tenho tinta verde, eu coloquei preto. Ele tem 6 bloquinhos verdes e 2 bloquinhos vermelhos. Se você somar 6 mais 2, você adicionou 2 bloquinhos, né? Você tem 8 aqui, correto? 6 mais 2 é 8. Aí no outro braço da balança, você tem um bloquinho verde, certo? E você tem 7 bloquinhos vermelhos. Aí se você somar 1 mais 7, isso aqui também dá 8. Então você percebe que 8 é igual a 8. Há um equilíbrio aqui. Por isso que as balanças estão retinhas. Aí o que foi que eu fui fazer aqui? Bom, o que acontece se eu pegar os 8 que eu tinha anteriormente e adicionar 2 bloquinhos vermelhos, né? Então, o que foi que aconteceu? O que eu fiz de um lado, eu preciso fazer do outro lado. Eu também adicionei 2 bloquinhos aqui, só que não foi vermelho, foi preto. Então, eu tinha 6 mais 2 do anterior, somei com 2, adicionei 2. Aqui eu tinha 1 mais 7 anterior e adicionei 2. Se você for somar isso aqui, 6 mais 2 mais 2 dá 10. Se você for adicionar 1 mais 7 mais 2, também dá 10. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro contato com a questão de igualdade, de uma equação representada por essas figuras, né, por essas balanças, tá certo? Então, o que você faz de um lado da balança, você precisa fazer do outro, da mesma forma do outro lado. Se eu adicionei 2, eu adiciono 2. Se eu adicionei 3, eu tenho que adicionar 3. E se eu subtrair 2 aqui, eu tenho que subtrair 2 lá, porque senão, se eu fizer diferente, a minha balança ela vai ficar desequilibrada. Há um desequilíbrio, não há uma igualdade, certo? Então, eu espero a gente ter, nesse primeiro contato, vocês terem pelo menos compreendido a ideia, porque essa ideia a gente vai fazer e vai continuar o mesmo conceito para outro princípio, para os princípios que vão vir para frente, tá bom? Então, pessoal, o mais é só isso, preciso ir, porque a aula já acabou, obviamente, tá certo? Então, até amanhã. Gente, depois me explica essa matéria que o Oceanaí passou, que eu não tô entendendo nada.